Olá a todos, bem-vindos à lição 9 do Torá Básico. Na lição anterior, no capítulo 35 de Bereshit, de Gênesis, nós soubemos da morte de Isaac, com 180 anos. Isaac, ele viveu tempo suficiente para conhecer e conviver com seus 12 netos, os filhos de Jacó, de Israel. A partir agora do capítulo 37, até o último capítulo do livro de Gênesis, o 50, toda a narrativa ela girará em torno de José. José, ele marca o início do fim da era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e o início da história de Israel, mesmo antes de se tornar uma nação. Uma congregação santa, eleita por Deus, e formada a partir de Abraão, Isaac e Jacó, com a missão de ser bênção para todas as nações da terra, aproximando as pessoas a Deus. Nação escolhida por Deus para ser a pátria natal do Messias, Yeshua, Jesus, que foi profetizado na Bíblia e veio ao mundo para tornar plena a Torá, as instruções de Deus para o homem, e resgataram a humanidade para Deus através do seu sangue e da sua ressurreição. Vamos deixar isso bem marcado e claro para todos. Deus, ele não escolheu Israel por causa dos seus grandes homens. Não, ele escolheu porque ele é um grande Deus e usa pessoas comuns para realizar a sua vontade, de reaproximar a humanidade a ele. Então, Israel existe por causa das nações. Não devemos endeusar Israel, hoje representada pelos judeus, imaginando que todos os judeus são pessoas especialmente boas ou extraordinárias, o que nem todos são. Devemos ficar do lado de Israel porque fazemos parte do povo de Deus, por causa de Israel e através de Israel. Além disso, Deus nos adverte das consequências. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse ti aí se refere a Israel. Bom, nós conhecemos até agora o padrão de Deus, de dividir, eleger e separar para ele, ou seja, santificar, para que seus propósitos de aperfeiçoar e de reaproximar a humanidade dele sejam realizados. A partir da história de José, nós conheceremos mais uma forma de Deus agir para atingir os seus objetivos. É através da providência divina. Ou seja, Deus ele opera a vontade dele através do livre exercício da vontade dos homens. Explicando um pouquinho melhor, Deus atinge os seus objetivos através das nossas escolhas, nos dando a sensação de que ele não está no comando de determinada situação. A história de José e a história da nação de Israel, essas duas histórias estão impregnadas dessa divina providência. Então, no início do capítulo 37, nós fomos informados que o jovem José, com 17 anos, ele é declaradamente o preferido de seu pai Jacó. E Jacó ainda entrega, José, ele ainda entrega os irmãos, ele dedura ao pai tudo de errado que seus irmãos fazem. Jacó, ele presenteia José com uma túnica especial, uma túnica de rei mesmo. E isso aumentou ainda mais o ódio e a inveja dos seus irmãos. Para piorar, e nutrir essa raiva, José ele conta à sua família 2 sonhos que teve, em que todos da família se curvavam diante dele, como se ele fosse um rei. Bom, ao longo da história, veremos que Deus se comunicava com José através dos sonhos. Um dia, Jacó pede a José para trazer notícia de seus irmãos, que pastoreavam em Siquém. Lembra onde aconteceu o caso de Iná, que ficava a 80 quilômetros de Hebrom. José, ele se perde pelo caminho e é informado que eles estariam em outro local, em Dotã. No capítulo 38, a gente vê o seguinte: eles, os irmãos, o viram de longe
e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida, afirmou Rúben. Não derrameis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Eles somente disseram assim, para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo ao pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas largas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. Entrementes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais lá. Então, enfurecido, rasgou as suas vestes e, saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu, aonde irei? Então, eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Bom, a gente não precisa nem dizer, né, que essa notícia foi a morte, né, para Jacó. Em Gênesis 38, abre um parênteses para nos contar a história de Judá, né, e da sua nora Tamar. Nós não falaremos dessa passagem aqui, né, mas é importante que leiam e percebam aí a providência divina para dar continuidade à genealogia de Yeshua. No capítulo 39, José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo que ele possuía, em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na sua casa e me confiou tudo que lhe pertence. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Bom, a mulher de Potifar, ela passa a assediá-lo todos os dias. Até que um dia, né, ela estava sozinha com ele em casa e ela o agarra. José foge, mas deixa o seu manto para trás. A mulher decide se vingar, né, e inventa uma mentira.
que ele tentou agarrá-la e fugiu quando ela gritou por socorro. E a prova era o manto dele nas suas mãos. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim, ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. No capítulo 40, passado algum tempo, depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito, e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Bom, aí José, ele pergunta para eles, por que eles estavam abatidos, e eles dizem que tiveram sonhos estranhos e não havia ninguém que pudesse interpretá-los. José então responde que só Deus dá a interpretação de sonhos e revela a eles que em 3 dias o faraó os convocaria. O copeiro seria restituído ao seu cargo e o padeiro seria morto, decapitado. E ele pede ao copeiro para se lembrar dele, interceder junto ao faraó, pois ele estava preso ali injustamente. Bom, José, ele chegou ao Egito com 17 anos, lembra? E nesse episódio, ele já estava com 28 anos. Será que depois de 11 anos, vivendo como escravo e prisioneiro, ele ainda acreditava que os seus sonhos se tornariam realidade? E por que ninguém da família dele, nem o seu amado pai Jacó, veio procurar por ele? Essas coisas deviam passar na cabeça de José. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. No capítulo 41, 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas e começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e ventos orientais nasciam atrás delas. Então, aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Bom, então, 2 anos depois, o chefe dos copeiros se lembra de José, um jovem hebreu, e conta que ele revelou o seu sonho e o sonho do padeiro, e a revelação ela realmente aconteceu. Assim,
Que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se bandear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti, que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então, o faraó contou a José o que sonhara. Então, José explicou ao rei. Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. E concluiu José: Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo, que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram o faraó e todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abreque, inclinai-vos! Assim, José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenat-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do Sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Bom, durante os 7 anos de abundância, houve uma grande fartura no Egito e os armazéns eles transbordavam de grãos. Nesse período, a Azenate, ela deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo:
Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero e na terra dos meus sofrimentos. Então, chegaram ao fim os 7 anos de abundância e houve na terra, que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Bom, opa, está marcado aí, né, gente, no texto, em amarelo, 2 nomes. Esses nomes, Manassés e Efraim, ele nos remete, né, aquele jogo da comparação que mostramos na última lição. Quem fez as comparações já descobriu alguns erros, vamos chamar erros entre aspas, né? Mas vamos aí, vou dar uma forcinha para vocês e nós vamos analisar juntos, né? De um lado aí os 12 filhos de Israel e do outro o mapa original de Israel. A gente pode marcar Ruben, né, nos 2 mapas, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, Dan, Naftali, Benjamim. E a gente percebe, né, que Levi não aparece no mapa e nem José aparece no mapa. E do lado do mapa nós percebemos, né, que Manassés aparece dos 2 lados do rio, né, e Efraim. Então está aí a dica da comparação, né? Nós voltaremos a esse mapa na próxima lição para explicar para vocês, né, o porquê, o motivo desses erros, né? E voltando à história, e já adiantando, né, quando os egípcios começaram a sentir fome, José mandou abrir os armazéns, né, e passou a vender mantimentos para o povo. A falta de alimentos ela se ampliou, pois todos os povos da região vinham ao Egito para adquirir alimentos de José. A escassez aumentou. E o dinheiro do povo egípcio para comprar alimentos também acabou, né? Então José passou a receber rebanhos em troca de alimentos. Acabaram os rebanhos e José passou a receber terras em troca de alimentos. Acabaram-se as terras e os egípcios se entregaram para serem escravos de Faraó em troca de alimentos. E é por isso que o Faraó se tornou muito poderoso e rico, né? Pois ele era o único dono de todas as terras e rebanhos do Egito, né? E todos os egípcios se tornaram ali seus servos, né? No capítulo 42, assim que Jacó foi informado que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimentos para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos, em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles, né? E lhes falou duramente e os inquiriu: de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim, José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: vós sois espiões, é para verificar de onde nossa terra está desprotegida que viestes. Bom, aí, na sequência, né, os irmãos se defendem,
que não são espiões, né? E falam que deixaram um pai esperando por eles, né? Seriam 12 filhos, mas um já não existia mais, né? Que havia ainda um irmão mais novo. José, ele manda prendê-los por 3 dias. Então, para confirmar que diziam a verdade, eles teriam que ir e voltar, trazendo esse irmão mais novo com eles. Porém, um deles ficaria preso como garantia, né, desse retorno. Antes, porém, comentaram uns com os outros. Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta com o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimentos suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. O que acontece aí na sequência, né, gente? Aqui à noite, aí no acampamento, ao abrirem as sacas de trigo, eles viram ali o dinheiro que deveriam pagar pelos alimentos. Né? E tomados de pavor em seus corações, trêmulos, né, eles murmuraram: que isso que Deus nos fez? Né? E quando eles chegam em casa, contam tudo para Jacó, e esse também, ele fica aterrorizado e desabafa. Vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rúben ponderou a seu pai: podes tirar a vida dos meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia, o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem, que ireis fazer? Bom, então, Jacó não permite, né, que Benjamim acompanhe seus irmãos, só que o período dos 7 anos de fome ele continuava, né, e a comida deles acabou de novo. Então, Jacó ordena aos seus filhos para retornarem ao Egito. Porém, Judá lembra ao pai da exigência feita pelo governador, né, de levarem consigo Benjamim, que era o irmão mais novo. No capítulo 43, né, então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo, menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos. Nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Bom, diante da necessidade, né, e da garantia dada por Judá, que daria a sua vida pela vida de Benjamim, Jacó não teve outra escolha, né, senão concordar com ele e autorizar a ida de Benjamim e enviar seus filhos de volta ao Egito. Ele mandou separar presentes, produtos da terra, tudo para agradar o poderoso governador. Né? O dinheiro em dobro para pagar a compra anterior e a nova compra. Então, ele orou a Deus: que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso
e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se o devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro, o dobro, com eles, e Benjamim partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Bom, os irmãos, José, eles seguem escoltados, até a casa dele, o poderoso governador do Egito. E aí eles já estavam certos que seriam presos, por ter levado os alimentos sem pagar. Simeão também é levado para lá. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai, de quem me falaste? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão. E não podia conter as lágrimas que afluíam de seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servir a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele. Porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. No capítulo 44, depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimentos as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois, deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens e alcança-os e dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedeste muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos fala dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossa saca de trigo, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estarão livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou,
começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificarmos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. Os homens nas mãos de quem se encontrou a taça, o homem, né, será meu escravo. Mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Bom, esse aí foi um teste final, né, que José fez para os seus irmãos. O José, ele precisava, né, saber se eles tinham inveja de Benjamim, como eles tiveram dele, né? Afinal, os dois eram filhos da mesma mãe, Raquel. E se tivessem, ele protegeria seu irmão, trazendo-o de volta. Né? O administrador, ele declara no versículo 10 que aquele com quem estiver com a taça será escravizado. E os demais poderiam seguir viagem. Não é isso? Notem aí no versículo 14, que todos os irmãos retornaram com Benjamim, né, para apoiar o irmão mais novo, mesmo estando livres para seguir viagem. Ou seja, José, ele viu com essa atitude que houve uma grande mudança de caráter neles. Né? Por hoje, nós vamos parar por aqui. Na próxima lição, nós concluiremos o livro de Gênesis e partiremos para o final desse curso da Torá Básico. Então, não percam.